Hoje vamos finalizar o Cântico dos Cânticos. Se você não acompanhou o conteúdo de ontem, então vai lá, acompanhe, porque foi profundo. Vamos continuar aqui falando sobre relacionamento a dois. Envie para os jovens, envie para os recém-casados e aqueles que estão enfrentando crises no relacionamento. Chame o seu companheiro, a sua companheira para acompanhar este conteúdo que é profundamente bíblico e por isso, com certeza, faz toda a diferença. Hoje eu quero falar, dentre muitos assuntos, sobre conselhos aos que vivem a frieza conjugal. Homens sem vergonha não vão gostar de ouvir isso. E você sabe quem é a mulher muro? Venha comigo. Livro de Cânticos dos Cânticos, capítulo 5, 6, 7 e 8. No capítulo 5, no versículo 3, diz assim: Já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Já lavei os pés, tornarei a sujá-los? Quando você lê deste capítulo em diante, você percebe como se este casal estivesse enfrentando um momento de crise entre eles. Aqui nós vemos, por exemplo, a mulher dizendo que não está disposta a se preparar para receber o seu marido. Após o namoro e lua de mel, existem casais que caem em um esfriamento, por já não ser novidade o corpo, a relação sexual e o convívio entre eles. Se o relacionamento não for alimentado, ele murchará. Tal como vemos neste capítulo e versículo que acabei de ler, houve uma separação entre eles. E ao retornar, não havia da parte dela a mesma rapidez e disposição de ir ao encontro dele. Estava havendo entre eles divergências. Muitos casais começam a ter conflitos na fase de adaptação e outros têm conflitos depois do relacionamento entrar em uma rotina de surgir a mudança do corpo, o envelhecimento, e é muito importante ter atenção com respeito a isso. No capítulo 6, no versículo 8 e 9, diz assim, 8 ao 9: São os teus dentes como o rebanho de oliveiras, que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma delas há sem crias. As tuas faces como romã partida, brilham através do véu. 60 são as rainhas, 80 as concubinas, e as virgens sem número. Mas uma só é a minha pomba, a minha imaculada, de sua mãe, a única, a predileta daquela que a deu à luz. Viram-na as donzelas e lhe chamaram ditosa. Viram-na as rainhas e as concubinas e a louvaram. Olha que interessante o olhar deste homem para com a sua amada. Aqui, depois de enfrentar estes momentos de crise, então vemos uma recuperação. E os olhos de um homem cristão são totalmente voltados à sua amada. Em uma época que vivemos de ter mulheres belas, esculturais, diante dos nossos olhos, tanto nas redes sociais como em qualquer lugar que você possa andar, ele tinha essa postura de decidir que os seus olhos fossem fiéis à sua mulher. E você? Decide também agir da mesma forma ou continuar flertando com outras?
Será que se invertesse os papéis, você, homem, ficaria feliz? No capítulo 7, no versículo 10 ao versículo 13, diz assim: Eu sou do meu amado, e ele tem saudades de mim. Vem, ó meu amado, saiamos ao campo e passemos as noites nas aldeias. Levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas. Vejamos se florescem as vides, se abre a flor, se já brotam as romeiras, dar-te-ei ali o meu amor. As mandrágoras exalam o seu perfume, e às nossas portas há toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos. Eu tos reservei, ó meu amado. Só geramos saudades se formos agradáveis. Se você for um homem ríspido, um homem frio, um homem agressivo, uma pessoa que não cuida. E quando eu digo cuidar, não me refiro a colocar comida na mesa, mas cuidar afetivamente, cuidar com respeito à maneira como você trata. E mulheres também, se forem mulheres rixosas, mulheres ríspidas, mulheres que são verdadeiras tagarelas, então, quando o seu marido sair do trabalho, ele vai ter prazer de chegar em casa e te encontrar? Temos que gerar saudades em nossos companheiros. Você, homem, tem que gerar saudade em sua esposa, mulher, gere saudade em seu marido. Você tem que perguntar isso. Eu tenho sido agradável ao meu amado, à minha amada? Casais devem ter momentos a sós, como vimos aqui, falando sobre passeios por lugares, desfrutando naquela época de pomares, de frutas, de lugares que os dois estavam juntos. Isso é importante. Passeios dos dois a sós, descanso entre eles, entre o casal. Isso fortalece o relacionamento. Quando foi a última vez que você passeou com seu companheiro, com a sua companheira? Talvez sempre com um cachorrinho, com seus filhos, mas só vocês dois. Um momento para os dois. Isso é importante. No capítulo 8, diz assim no versículo 1: Tomara fosses como meu irmão, que mamou os seios de minha mãe. Quando te encontrasse na rua, beijar-te-ia e não me desprezariam. Naquela época, quando era da família, então poderiam ter um contato maior de abraço e beijo. Então ela quis aqui dizer que ela estava disposta a assumi-lo diante de todos nas ruas. Isso é importante, porque quem tem caráter assume um relacionamento diante de todos. Vivemos uma época de aventuras sentimentais e o conhecido pego, mas não me apego. Isso é ruim, pois pessoas são usadas e tratadas de forma descartável. Se você tem caráter, você assume o relacionamento diante de todos, diante de todas, e não fica de aventurinhas. No versículo 6, diz assim: Põe-me como selo sobre o teu braço, como selo sobre o teu braço, aliás, sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. O ciúme, as brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. O selo, naqueles dias, tal como nos dias de hoje, em animais e bens, confirmavam a posse daquele bem, daquele animal, para com aquela pessoa. Simbolicamente, ela estava afirmando que este selo seria a confirmação que um
pertenceria ao outro. Um pertencia ao outro. Podemos dizer que esse selo é a presença de Deus, que confirma que os dois são uma só carne após o matrimônio. Então, há um selo entre o casal que confirma: eu sou dele e ele é meu. Como durante todo o livro dos Cânticos, você vê ocasiões que diz: eu sou do meu amado é meu. Eu tenho inclusive estas palavras em hebraico escrita na minha aliança e na aliança da Viviane. Fizemos essa aliança em uma das viagens que tivemos a Israel e lá fizemos esta aliança e temos há anos firmando que eu sou da Viviane e a Viviane é minha. No versículo 10, diz assim para terminar: eu sou um muro e os meus seios como as suas torres, sendo eu assim, fui tida por digna da confiança do meu amado. Você já ouviu falar da mulher melão, da mulher melancia, da mulher pera, das mulheres frutas, né? Mas e a mulher muro? Aqui você vê claramente nesta palavra ela dizendo: eu sou um muro. O que isso quer dizer? O muro sugere uma mulher que não se expõe ou que não dá espaço a outros homens, somente ao seu amado. Muitas mulheres querem se sentir desejadas por outros homens e por isso postam de uma forma inadequada, andam pelas ruas de uma forma inadequada, querendo se sentir desejada. A gente sabe que muitas vezes agem assim porque são destratadas pelos seus respectivos companheiros. Mas, por outro lado, uma mulher cristã, ela se preserva para o seu amado. Então ela é uma mulher muro, ou seja, ela só dá espaço e só demonstra, de fato, a sua intimidade, o seu corpo para o seu marido. Se o vídeo de hoje ajudou você, então coloque no seu story, envie para os seus contatos, deixe o seu comentário e também, é claro, além do seu comentário, deixe aí o seu like, porque isso é muito, mas muito importante. Amanhã estaremos entrando no livro de 1 Reis, aliás, continuando o livro de 1 Reis, porque já demos início a ele algumas semanas, alguns dias atrás, e agora vamos dar continuidade após termos entrado no momento em que Salomão foi revestido pela sabedoria de Deus. E por isso que nós, depois da sabedoria que foi dada por Deus a Salomão, entramos no livro de Provérbios, no livro de Eclesiastes e no livro de Cântico dos Cânticos. Agora, voltamos para o livro de 1 Reis, a partir do capítulo 5 em diante. No vídeo de amanhã. Você é especial para Deus. Eu te espero amanhã.